As armas, cidadãos, formem seus batalhões. Marchemos, marchemos, que o sangue impuro regue nosso solo. Bem-vindos ao Papiros da História. Hoje, como já deu para notar, é a Revolução Francesa. Luís XVI, Maria Antonieta, Marat, Danton, Robespierre, Charlotte Corday, nomes que passaram para a história de uma forma muito forte. Mas, para eu poder falar do destino dessas figuras, eu tenho que voltar um pouco no tempo. Luís XVI é um dos líderes mais incompetentes da história mundial. Acho que podemos botar cabeça por cabeça numa corrida, ele e Nicolau II do Império Russo. Mas isso é lá para frente. Nicolau. No momento, vamos ficar aqui, no século XVIII. O povo francês estava cada vez mais aborrecido, chateado, irritado com o seu monarca, Luís XVI. A França passava por uma grande crise econômica e, por sua vez, social. E alinhado a tudo isso, a essa grande crise, ao ressentimento, nós temos ideias altamente subversivas que rondavam, pairavam a sociedade francesa. O iluminismo. O primeiro estado, igreja. O segundo estado, nobreza. E pediam o seu monarca, Luís XVI, de promover qualquer tipo de reforma. Eles não se tocavam que para preservar aquela boa vida, sem trabalhar, trabalhavam, não iam para o campo, não vendiam nada, só lucravam, eles deveriam dar os anéis para não perder os dedos. Não fazendo isso, eles perderam suas cabeças. Vamos às fases da Revolução Francesa. Primeira fase, monarquia constitucional, de 1789 a 1792. Segunda fase, convenção, de 1792 a 1794. Sendo que dentro deste período chamado convenção, nós temos um outro, o terror. E o terror vai de 1792 a 1793. Terceira fase, diretório, de 1794 a 1799. A burguesia francesa estava muito preocupada em desenvolver a sua indústria. O principal objetivo era destruir, acabar com as barreiras que restringiam a liberdade de comércio internacional. Desta forma, era preciso que se adotasse na França, segundo a burguesia, claro, o liberalismo econômico. A burguesia também exigia garantia de seus direitos políticos. Afinal, a burguesia é povo, e povo não tem direito. Pois, no final das contas, era ela, a burguesia, que sustentava o Estado. Os impostos eram altíssimos. E como já foi dito antes, clero e nobreza estavam livres de pagar impostos, só comiam. No meio dessa geleia, nessa bagunça, nós temos a figura de Jacques Necker. Necker era o ministro da Economia de Luís XVI. Por sugestão de Necker, Luís XVI resolve reunir a Assembleia dos Estados Gerais. No dia 5 de maio de 1789, os Estados Gerais são reunidos. E essa reunião não acontecia há mais de 100 anos. O que significa isso? Bom, eram eleitos representantes dentro dos 3 estamentos. Do primeiro, do segundo e do terceiro. A partir daí, começam a surgir
figuras que serão muito importantes nos anos vindouros. Que figuras são essas? Danton, Marat, Robespierre. Se nós fôssemos contar voto per capita, isto é, por cabeça, o terceiro estado ganharia de lavada, porque era o estado que tinha o maior número de representantes. Mas a regra do jogo não era muito simples não, meus amigos. Simplesmente, o primeiro e o segundo estado queriam votos por estado, não per capita. O primeiro e o segundo contra o terceiro. Ora, quem vai ganhar? A partir daí, o terceiro estado viu que suas propostas seriam torpedeadas, bombardeadas, destruídas pelos os outros dois estados, resolveram se retirar. Mas por que se deu esta retirada dos representantes do terceiro estado? Muito simples. No dia 10 de junho, eles se reuniram para pensar, para tentar formular uma nova Constituição para a França. Evidente que a proposta foi detonada pelos dois primeiros estados. O rei também não gostou nada disso. E vão para uma quadra, ali mesmo, na região do palácio, para formular uma nova Constituição. Dane-se, primeiro e segundo. Não querem participar? Não participem. Essa quadra é como se era uma quadra coberta, como se fosse uma quadra de tênis. Neste ínterim, em Paris, também como em algumas regiões da França, tem início uma grande revolta popular. Em 14 de julho de 1789, o povo de Paris toma a Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma fortificação que ficava na fronteira da cidade de Paris. Hoje, ela está dentro da grande Paris. Você sai da mairie da prefeitura, vai andando até a Bastilha, mas naquele tempo era um lugar distante. A Bastilha representava o poder absoluto do monarca. A população toma de assalto. O prefeito da Bastilha, isso é, o comandante da Bastilha, é capturado e decapitado, e sua cabeça espetada numa lança, o povo com a cabeça do representante do rei. É o início da Revolução. Nesse meio tempo, o excelentíssimo, Sua Majestade, tinha ido caçar. Versalhes fica um pouco distante de Paris, está ali, perto, mas é distante. Tinha ido caçar, foi caçar, voltou e escreveu um incendiário, 14 de junho de 1789. Nada aconteceu. Você vê como é que esses caras viviam num planeta completamente desconectado da realidade. Não faziam nada, né? Em 4 de agosto, a Assembleia Nacional instituiu uma série de decretos. Dentro desses decretos, eles cortavam os privilégios da nobreza e acabava com a isenção de impostos. Todo mundo tinha que pagar imposto, seja pobre, rico. E também acabou com o monopólio a terras. E o principal, a Assembleia instituiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lá reivindicava a condição de cidadão a todo francês, que não eram mais considerados súditos. Então, meus amigos, antes de mais nada, ser cidadão de um país é a maior coisa que um indivíduo pode ter. Não importa a profissão, professor, médico, dentista, engenheiro, bacharel, entenderam? Neste documento está bem claro, todos os homens são iguais perante a lei, mas alguns são melhores.
Em setembro de 1791, foi promulgada a primeira Constituição da França. E essa Constituição assegurava a cidadania a todos e pressionava o rei a aceitar os seus critérios. Lá, previa ainda a igualdade de todos perante a lei, o voto censitário, a confiscação das terras da igreja, o fim do dízimo, gente, por favor, vamos ver lá, Idade Média, tá? A constituição civil do clero, e a partir daí, a França está em que período? Lembra daqueles três? É a monarquia constitucional. E como era essa Constituição? Vamos lá. O poder executivo caberia ao rei, limitado pelo legislativo, que era constituído da Assembleia. Os deputados teriam mandato de 2 anos. O voto não teria caráter universal, só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima. Isso é que é o voto censitário, tá, gente? Suprimiu-se os privilégios e as antigas ordens sociais. Barão, duque, visconde, acabou aquele rapapé. Confirmou-se a abolição da servidão ao campo na França. Mas manteve-se a escravidão lá nas colônias. Nem tudo é perfeito. Esta declaração assegurava os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. Luís XVI se recusou a aprovar essa declaração. E, meus amigos, a recusa do rei provocou uma nova onda de manifestações populares. Como já falei anteriormente, os bens da igreja foram confiscados. Muitos padres e nobres, fugiram, foram para outros países. Evidente que a instabilidade na França era muito grande. Você já ouviu falar em direita, centro e esquerda? Não é verdade? É uma coisa comum na política hoje. Bom, este conceito surgirá lá na Revolução Francesa. Nós temos um grupo que é chamado a montanha, porque eles ficavam no parlamento no lugar mais alto, por isso era a montanha, que era composta da baixa burguesia e o povão, né? E os seus representantes eram os jacobinos, os cordeliers e os sans-culottes. Sans-culottes são as pessoas que não têm calção, quer dizer, usam calça comprida. Vocês já viram, né, naqueles filmes de época, né, aquele nobre com aquela jaquetona, aquela meia 3/4, branca alta e de short, então, aquilo é o culotte. E o sans-culotte é o povo, que era a calça comprida. Esses podemos classificar como esquerda. No centro, nós temos a planície, porque ficavam na meiuca ali. Eram os moderados. Eles não tinham uma ideologia própria. E eles, às vezes, pegavam coisa da montanha, às vezes coisa dos girondinos, isso aqui é bom, não, isso aqui não é bom, isso aqui também não é bom, e tentavam formular uma política. À direita, nós temos os girondinos, que eram representantes da onde? Da alta burguesia. E esta alta burguesia oscilava entre a monarquia constitucional e a república. O rei, com medo, foge de Paris. Ele tenta alcançar a Áustria, que era a terra natal da rainha, da sua esposa, Maria Antonieta. Luís XVI e sua família são capturados na cidade de Varennes e são devolvidos, escoltados para Paris. A partir daí, acabou o período da monarquia constitucional. Neste momento, começamos um período chamado Convenção. Lembre-se, dentro da Convenção está o terror. Internamente, os revolucionários começaram a se dividir. E isto vai gerar uma grande crise interna, política. O que fazer com esse rei fujão? Ele tentou fugir
para reunir exércitos e acabar com a revolução. E agora, o que fazemos? Muito simples, vamos julgá-lo. Luís XVI é julgado e condenado. Ele é culpado. E no dia 21 de janeiro de 1793, Luís XVI é guilhotinado. Em seguida, uns meses de diferença, vai sua esposa, a rainha Maria Antonieta. Esse período da Convenção, quer dizer, a República Jacobina, dá início ao terror, ao grande terror. Nós temos, neste momento, a figura de Robespierre, de Maximilien Robespierre. Ele estava à frente de todo o processo. E Robespierre começa a perseguir seus opositores dentro da Convenção. Era tudo muito rápido. Preso na noite ou no dia anterior, julgado no outro dia, executado à tarde. E era todo mundo by guilhotina. Estima-se que cerca de 17 mil pessoas perderam suas cabeças neste período para Madame Guilhotina. Isso tudo em 2 anos, tá, gente? A execução de Luís XVI gerou uma série de descontentamentos. Uma jovem lá do interior, chamada Charlotte Corday, da baixa nobreza, que lia os autores iluministas, que gostava do que estava acontecendo, se revoltou e resolveu vingar a morte do rei. E na sua alça de mira estava o principal causador, segundo ela, Marat. Marat, ele vivia praticamente dentro de uma banheira, porque ele sofria de uma doença que surgiu durante as suas fugas, pelos esgotos de Paris. E, na frente à casa de Marat, 2 guardas revolucionários. Ela chegou até a casa de Marat e disse que tinha importantes declarações a fazer. Marat é avisado, ele pede que a jovem entre e fale. Nisso que ele pegou a sua pena, que ele tinha um jornal, O Amigo do Povo, onde ali ele declarava, botava o nome de todo mundo que eles achavam que era contra-revolucionário ou que tinha trocado a casaca. Quando ele pega a sua pena para escrever, Charlotte Corday saca um punhal e crava em seu coração. Evidente, presa e executada. Então, quem sobra para comandar a França? Robespierre e Danton. Logo, os dois se desentendem. Danton e seus seguidores são presos e executados. O radicalismo jacobino, isso é, de Robespierre e seus seguidores, naturalmente gerou uma reação de grupos mais conservadores. Um belo dia, os girondinos conspiram para tirar Robespierre do poder. E conseguem. Robespierre é preso, junto com os seus seguidores, e executado. Termina o período do terror. Iniciamos, então, a terceira fase da Revolução Francesa. Terceira e última. A Revolução Francesa, neste momento, lembra muito aquele quadro de Goya, Saturno devorando seus filhos. É mitologia grega. Vão pesquisar. Os deuses olímpicos, os titãs, está tudo lá. Só vou dizer isso. Vamos voltar então à nossa terceira e última fase, que é a fase do diretório. Então, nesta terceira fase, que é o diretório, os girondinos, que são os representantes da alta burguesia, é que irão governar. A situação da França estava muito instável, tanto interna como externamente. Quer dizer, internamente com essas revoltas populares e externamente com as guerras contra as outras nações absolutistas, que queriam acabar de qualquer maneira com aquela coisa de um povo no poder. Quem poderá nos salvar? Uma pessoa forte, que seja autoritária, controle bem este poder e nos dê o que queremos. Quem será esta figura forte? É um general,
um general francês que ganhou muitas batalhas contra inimigos da França revolucionária. Napoleão Bonaparte. Napoleão organizou um golpe e tomou o poder, um evento que nós conhecemos como 18 do Brumário. Este governo de Napoleão irá influenciar muito terras que estão deste lado do Atlântico e também as que estão do outro lado do Atlântico. Mas essa é uma outra aula. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. E não se esquece de se inscrever no canal. Lembrando, isto que você está assistindo não substitui a aula do seu professor de História. Maiores dúvidas? Pergunte a ele. Ah, voltei. Eu ia esquecendo. Pega uma nota de R$2, uma moeda de R$1. Vocês notaram que tem uma figura de uma pessoa? Esta pessoa é a Marianne. Ela personifica a República. Isso nós brasileiros herdamos da Revolução Francesa. Que o símbolo da Revolução é esta moça com o barrete frígio, com esse capuz. Até a próxima.